Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos.
Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Queridos amigos e amigas, uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Evangelho na Web Rádio Estação da Luz. Estamos aí no finalzinho de domingo, refletindo com Jesus através da doutrina espírita, né? Será mais um momento muito agradável entre amigas sempre. Está aí nossa querida Olguinha, nossa querida Aniete. É muito bom estarmos aqui em família. Olha aí, Solange, Marcinha Tertuliano, Odilon. É bom demais estar com esse pessoal todo, né? David Antunes, olha eu lá também, Graça. Olha, a Maria Niete também já deu um beijinho lá, uma boa noite. É Cristina Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui, entre irmãos, refletindo o Evangelho, né? Então, minhas amigas e meus amigos, nós hoje estamos aqui no capítulo 18, que vai refletir sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje a gente está com o tema: os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino de Deus, né? No reino dos céus. Nos itens 6, 7, 8 e 9. A gente pede para que, se vocês puderem ler em casa com calma, até para reforçar, né, as reflexões, é muito bom. Agora nós vamos ler os itens 6, 7 e 8, que são citações de Jesus, e o item 9 a gente vai refletindo juntos e a gente aguarda aí a colaboração de todo mundo que está no YouTube, né? Vamos juntos, queridos irmãos, ler, ouvir nossa querida Aniete, que vai ler para a gente, depois a Alguinha fará a nossa prece, e depois vamos começar o nosso bate-papo. Vai ser uma noite de muita alegria mais uma vez. Boa noite a todos, é com alegria imensa em nossos corações que estamos vencendo mais um mês, né, gente? Mês de outubro está dando adeus para a gente. O próximo domingo já chega novembro, né? E estamos nós, firmes, determinados e perenes com Jesus. E vamos ler aqui, né, a mensagem, como a nossa Sayonara falou, capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. E diz assim o item 6. Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. E aí tem a citação de Mateus, no capítulo 7, versículo 21 e 23. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrarão apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi, bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. E lá no item 7 vem falando para nós, outra citação do Evangelho. Todo aquele que ouve as palavras que digo e as praticam, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato
que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela desmoronou e sua ruína foi grande. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Lucas, capítulo 6, versículo 26 a 49. E a 8 diz assim: aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, dos céus como o último, mas aquele que os cumprir e os ensinar será grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. E o item 9 nós vamos, ao longo do estudo, desenvolvendo. É isso aí. Muito obrigada, Niete. A nossa alguinha caiu, mas a gente vai dando sequência e vamos orar, né, enquanto ela vai retornando. Vamos juntos, queridos irmãos e irmãs, elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre tão querido e amado Jesus, a todos esses espíritos encarnados e desencarnados que nos sustentam, que nos apoiam, que nos incentivam sempre para a frente e para o alto, ajudando-nos nas reflexões, inspirando-nos, intuindo-nos, para que melhor possamos absorver os conhecimentos aqui trazidos pelo Evangelho. Que seja então, Pai, mais um momento de bênçãos, com a tua permissão, com a permissão de Jesus, esse momento entre irmãos, onde buscamos refletir um pouco mais sobre a tua mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Olguinha, meu amor, você caiu na hora da prece, a gente foi tocando o barco, né, minha irmã? Você quer começar fazendo as reflexões? A palavra é sua, meu amor. Eu estou meio enrolada aqui, peraí. Estou meio enrolada aqui hoje. Então, minhas irmãs, são mensagens, né, de Jesus, muitas exclamações realmente fazem, né? Quem é que não clama pelo Senhor? Quem é que não pede a Deus? Quem é que não pede a Jesus e implora ajuda, né? Nós estamos sempre pedindo. Mas as palavras aqui são bem claras, né? Dizendo que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Que é um estado de felicidade, de estar bem espiritualmente, mas só entrará aqueles que cumprem as leis de Deus, que não é só palavras, não é só oração, não é só ir ao templo, ou à igreja, ou ao centro, não é só cumprir da forma como a gente pensa ou como nos foi passado o ensinamento, se ajoelha, ora, né? Então, o ensinamento, o estar bem e entrar nos reinos dos céus com essa veste nupcial que foi falada no início do estudo, é cumprir as leis de Deus, é cumprir os mandamentos da lei e principalmente os ensinamentos de Jesus em nosso coração, né? E aí Jesus deu muitos exemplos sobre isso, né? Porque ele fala aqui, a mensagem aqui de Mateus diz: não profetizamos em teu nome? Será que a gente vai chegar lá do outro lado e vai cobrar isso? Eu não falei tanto, não fiz tanta palestra, não dei tantas aulas, né? Fiz muito curso, participei, estava sempre na casa espírita. Sim, né? Sim, mas como? De que forma? Como está o nosso sentimento em relação a isso que nós realizamos? Como está, né, as nossas ações, não só as palavras? Será que as nossas palavras são só para os outros e não para a gente? Ou a gente fala só aquilo que lê,
como papagaio, só repetindo, né? Sem exemplificar, porque o principal aí é exemplificar. Então, a gente pode ter trabalhado na desobsessão, ter curado muita gente, participado do espaço de curas, ter feito muito trabalho lá na Malé, realizado 1000 coisas. Mas o que nós estamos aprendendo é que se não realizarmos isso com sentimento e não estivermos colocando isso na prática mesmo, assim, que venha realmente a beneficiar alguém, em que a pessoa sinta mesmo aquele sentimento do que ela está recebendo por nós, então, a gente vai ter que repetir, não tem jeito, repetir a lição. Não vamos ser condenados, não, por isso, né? Mas vamos sentir muito por termos vivenciado uma experiência numa casa espírita que muito nos ensinou, termos ouvido muito dos ensinamentos de Jesus, vamos sentir muito em nosso coração de não ter feito, não ter agido corretamente. É um estudo para nossa reflexão mesmo, né? Para pensarmos, porque nós estamos ouvindo a palavra de Jesus. Ali no ato ele estava falando para os discípulos, vocês estão ouvindo as minhas palavras, e aqueles que estavam ouvindo, mas a gente continua ouvindo, continua lendo através dos ensinamentos, então não ficou esquecido no tempo, não, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, e continua soando para nós os ensinamentos, né? Como nós devemos agir. Então, a gente tem vários exemplos, quer ver, da passagem de Jesus. Nós temos o exemplo, ele fala como ele agia, como ele agiu diante da mulher adúltera, nos convidando a não julgar o outro, não apedrejar ninguém, a ver que nosso telhado é de vidro, né? Não podemos condenar ninguém. Então, fala nesse estudo sobre o pecado de pensamento, que o pecado não é só no ato em si, é pecado de pensamento também. Nós temos Jesus chamando a atenção para os vendilhões do templo, né? Então, a gente vou à casa espírita com que interesse? De ganhar alguma coisa, no sentido de vender alguma coisa para alguém, porque eu lido com muitas pessoas, ou no sentido de ganhar apenas do mundo espiritual os benefícios, né? Explorar os guias espirituais, buscar do que eles têm para me oferecer. Qual a minha intenção? Isso aí nós temos que pensar, porque muitos exemplos Jesus deu. Jesus curou com amor, Jesus esteve junto àqueles que eram os doutores da lei, ensinando. Então, a gente não adianta dizer assim, eu não vou fazer um estudo porque tem muita gente mais inteligente do que eu na sala, que sabe mais, né? Aí, vou omitir. Então, vários comportamentos podem ser analisados nesse estudo de hoje que a gente está, né, buscando aqui. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo e nas pratica será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa, aí vem aquela construir a casa na areia, né? Vem a tempestade, já é a anotação aqui de Mateus e de Lucas. Então, a nossa casa mental, nossa casa do nosso coração, nossa casa interior, tem que ser construído como na rocha, né? Tem que estar fortalecida para diante de todas as tempestades que a gente está vivenciando recentemente, né? Agora, muitas dores, estamos presenciando muitas coisas, nós não venhamos a desfalecer e deixar ruir tudo o que nós estamos aprendendo, por falta de fé, por falta de ter prestado atenção no que nós estamos estudando. Então, vamos em frente, meninas. Niete, deixa eu trazer o que o pessoal está trazendo lá no chat, aí você comenta, minha amiga. A gente quer ouvir Niete, né? Com essa vozinha gostosa dela.
Mas eu trazer aqui antes, olha, nossa querida Elisete Mendes. Seja muito bem-vinda, querida. Muito bom te ver por aqui. Ela diz assim, ó, a culpa não é minha se te sentires infeliz. Eu sou o Senhor, teu Deus, e tu não me obedeces. E ela dá boa noite para todos, né? Acho que ela trouxe aqui uma situação. A Marcinha Tertuliano colocou assim, e o sentimento? Onde é que está, né? A gente tem que estar de olho em tudo isso. Marcinha continua dizendo assim, nos lembramos também do nosso irmão Jacob. É Jacob. E ela continua, quando chegou no plano espiritual, se deu conta que faltava a ele o sentimento. É isso aí, gente. Muito boa a participação de vocês. Vamos continuar agora com o comentário da nossa querida Aniette. É interessante, né? Que essa citação evangélica começa dizendo o quê? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, não é isso? E aí a gente vai respondendo ao que trouxeram, a Olga já falou, porque o maior mandamento de Jesus, trazendo para todos nós, enviado do Pai, foi em relação ao amor. O maior sentimento que ele vem nos ensinar foi que amássemos uns aos outros, e diferente de nacionalidade, de religião, de o que quer que seja, este também é meu filho, e é um filho bem amado. E aí a gente vai entender porque a entrada do reino dos céus, né, do reino dos céus, só é facultativa daqueles que cumprem a lei de Deus. Não adianta você dar carteirada, você querer ser mais do que o outro. Está cumprindo a lei? Está seguindo a lei de Deus? Mesmo que para essa lei eu tenho que me violentar. Esse meu violentar é violentar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência. São esses sentimentos ruins que eu tenho que trabalhar em mim para poder entender. E quando ele diz lá, né, que somente quando apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Qual é a vontade de Deus para todos nós? É que nós sejamos unidos, sejamos irmãos, caridosos, misericordiosos, né? Não adianta a gente... Aí vamos lembrar Paulo lá no capítulo 15, no capítulo quando fala, se eu falasse as línguas dos anjos, né, dos sábios, dos intelectuais, do que quer que seja, se eu não tiver sentimento, sou igual a um símbolo que retine. Você já viu o barulho do sino? É oco, é vazio, não tem nada, só barulho. São aquelas pessoas que falam, mas não têm uma sustentação, uma consolação para aqueles que estão sofrendo. Porque a doutrina espírita, ela tem uma condição. Primeiro, ela consola. Quem chega numa casa espírita não chega para buscar conhecimento, gente. Vai buscar consolação. Depois, aí sim, ela vai esclarecer. Porque eu estou aqui, de onde eu vim, porque eu estou passando por isso, Deus me esqueceu? Não. Não e não. Então, não entre em revolta, ao contrário, procure entender essa lei, porque a lei de Deus é lei de amor, de justiça e de caridade. E aí não adianta a gente ficar com o livro debaixo do braço, sabendo todas as questões do livro dos Espíritos, sabendo de ponta a ponta sobre o Evangelho, se eu não tiver o sentimento, o sentir de cada palavra que me chega, de cada ensinamento que Jesus me traçou para mim e para todos, né? Vamos lembrar, que eu gosto muito de lembrar, a colocação de Alcione, lá em Renúncia, ela conversando com Carlos, o seu amado,
o amor da sua vida, aquelas almas afins, mas o Carlos, equivocado ainda, né? Era muito orgulhoso e tudo. E quando ela diz para ele assim, Carlos, que ele diz, eu conheço os ensinos de Jesus. Claro que ele conhecia, ele era um padre, né? E aí ele diz, mas eu conheço esses ensinos. Ela diz, Carlos, não precisa só conhecer, é preciso conhecer, entender, compreender e sentir. Enquanto não chegar no sentimento, tudo isso que se sabe está só no intelecto. Tem que estar na mente, mas principalmente no coração, porque o coração ele vai nos levar para a ação. E qual é a ação? Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Então, conhecer Jesus, sim, como o mestre. É tanto que fala na lição. O que adianta você me chamar de mestre e não seguir os meus ensinos? O mestre não ensina? Então, o seu aprendiz, o discípulo, tem que seguir a lição do mestre. Então, por que você está aqui me louvando, me colocando no alto, se você não faz nada do que eu estou falando? É igual filho, né? Mãe dá conselho, conversa, mostra o caminho, e o filho fica quietinho, não diz uma palavra. Depois faz tudo diferente. Somos nós. Nós estamos aprendendo a fazer a vontade do Pai, porque é a melhor coisa para a nossa vida. Quem faz a vontade de Deus não se arrependerá, jamais. Não entrará em dor nem sofrimento, não terá angústia, ao contrário, ele ficará feliz porque ele fez a vontade do Pai. Não é isso, meninas? Quando você falou, Niete, que a casa espírita, né, a doutrina é altamente consoladora, a gente fica imaginando uma pessoa chegando na casa espírita com as suas necessidades, até desconhecendo muita coisa, e ser recebida com uma pessoa que tenha esse sentimento, que tenha essa compreensão, que deseja que a pessoa, né, um acolhimento. Aí, como é difícil quando a pessoa esbarra com alguém que não dá esse acolhimento e diz coisa que a pessoa até desiste e perde a oportunidade, né, de ficar na casa. Então, a nossa responsabilidade aí, ao receber as pessoas, né, é muito importante. Isso aí, como você falou. Eu vou pedir licença para contar um caso que aconteceu comigo no Leão. Antes da pandemia, eu fiz o estudo da tarde, numa quarta-feira, que era 17 horas, antes da pandemia, e aí falei sobre o Sul, estava falando sobre a questão do suicídio, era uma coisa assim bem complicadinha, tá? Que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com as palavras. É pegar a doutrina e trazer, ser fiel a Jesus e a doutrina. E aí, quando terminou o estudo, aí aquelas pessoas vêm nos cumprimentar, né? Pelo carinho deles, né? E veio uma senhora bem simples. Aquela senhora estava com ideia de suicídio. E ela estava se sentindo culpada por determinada situação que ela estava vivendo no lar e que ela se sentiu culpada. E a gente sabe que a gente estuda, né? Mas nós somos conduzidas pelos benfeitores espirituais da casa e por aqueles dirigentes daquela reunião. Então, se você estuda, você tem material, bagagem aqui dentro de você, aonde a espiritualidade vai aguçar e vai falar porque é necessidade para aquele povo que está ali. Você tem que chegar ao coração, não é intelectual. É buscar, resgatar, é trazer, dar para o outro o ânimo, a coragem, mostrar que estamos todos nós caminhando, lutando para vencer. Ninguém é melhor do que ninguém, senão a gente estava em lugar errado. Eu sei que, conforme fui conduzindo, fui levando, ela veio e me abraçou chorando e falou assim, muito obrigada, porque você me tirou da linha do suicídio.
porque eu estava para dar cabo da minha vida. Porque eu me sentia culpado pelo um erro lá que houve na família, entre filho e marido. E ela se culpava por aquilo. Aí eu sei que eu tinha falado que nós estamos em construção. Nós ainda não estamos acabados. Seremos totalmente construídos quando chegarmos à condição de espírito puro. Mas ainda estávamos na segunda escala dos mundos que por onde caminhamos. Então a gente tem que ter esse cuidado, estudar, meditar e se colocar sempre. Suponhamos que eu esteja sentado lá assistindo a palestra, o que eu quero receber? Qual é a mensagem que tem que chegar aqui? E aí se colocar e ver, ter o olho para o outro. E acima de tudo, como a Márcia Tertuliano falou, né? Lembrar de Jacó, irmão Jacó. Foi um dos maiores trabalhadores que nós tivemos na doutrina espírita. Mas ele entrou no automático. Ele trabalhava no automático mesmo. Ele não trazia aquele tempero que Antônio de Aquino nos chama. Antônio de Aquino diz que a gente tem que botar 2 temperos no trabalho que a gente executa. Seja falando, evangelizando, seja onde for. Alegria. Ninguém fala de Jesus com cara de tristeza. Pelo amor de Deus. Jesus trouxe a boa nova, aquela que nos liberta, aquela que nos conduz para o mais alto possível e com amor. Sem sentimento, fica triste. Não é isso, meninas? Com certeza, né, gente? Olha só, meninas, a Marcinha tinha me sinalizado que estava dando eco. Então, sempre que a gente parar de falar e a outra for comentar, para a gente fechar o áudio, para ver se a gente consegue reduzir esse eco, né? Então, vamos lá. Marcinha Tertuliano falou aqui, muitas das vezes chegamos na casa espírita pela dor, realmente a maior parte de nós, né, chega por essas vias, né? A dor, ela desperta as consciências e aí faz a gente buscar o socorro. E certamente lá é um local onde a pessoa vai conseguir encontrar esse socorro se nós não formos um obstáculo, né? Como foi comentado e tratado, aí a gente tem que se esforçar para ser muito cuidadoso. E a Marcinha falou aqui da questão desse cuidado, né? Da recepção da nossa casa, lá os nossos irmãos na nossa casa espírita tem que ser com muito amor. Esse tato, esse contato inicial. Nós temos, né? Nós sabemos a Teresa Schalk, até essa irmã muito querida, ela tem mais de 100 voluntários, gente. Eu sei disso porque eu trabalho lá na DDD e ela cuida dessa parte com muito zelo, com muito carinho, preparando a todos aqueles que ficam lá na recepção para acolher com muito carinho, orientar para todos, né, os benefícios, né, todos os serviços que são realizados na nossa casa para benefício e atendimento, socorro de todos. Então, a gente toma muito cuidado com isso. A Marcinha ainda colocou mais uma vez aqui, olha, sei de irmãos que chegaram e foram mal recebidos, com certeza ela esqueceu uma palavrinha aqui, e não voltaram mais. Ela foram mal recepcionados e não voltaram mais. É porque a casa espírita é feita de cada um de nós, e como muito bem lembrou o Iniette, nós somos ainda muito imperfeitos, precisamos ser tolerantes e compreensivos, né? Todos nós estamos aprendendo. A casa espírita é local para a gente se acolher uns aos outros nas imperfeições que nós temos. Então, vamos procurar, né, ter esse olhar de mais cuidado, mais carinho com todos nós. Aqueles que erram também precisam de ajuda, também precisam ser orientados. Estamos lá todos para nos educar. E aqui na mensagem mesmo tem uma parte que fala dessa influência, né, desse exemplo, dessa vivência. Eu vou avançar um pouquinho lá mais para frente, porque a gente ainda está aí já na metade do estudo, para que nós não só falemos da mensagem de Jesus, porque a gente, como ele fala aqui logo na primeira frase, quando a gente reconhece a importância da missão de Jesus, a gente logo corre para abraçá-la e falamos, Senhor, Senhor, falamos, mas nem sempre fazemos. E é para isso que a mensagem está chamando a nossa atenção,
as coisas só vão mudar. A gente só vai conseguir se elevar quando nós realizarmos as obras de acordo com aquilo que a gente crê. É viver a crença, né? É viver a verdade, é passar da palavra, do pensamento, do sentimento para as ações. Ele fala bem aqui, olha, afastem-se de mim, vós que cometeis obras de iniquidade. Eu achei interessante, essa iniquidade não é uma palavra muito usual entre nós. Então, eu trouxe aqui um breve conceito que nos diz lá, né, no dicionário que eu consultei, que iniquidade é um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, contrário à igualdade e que nos afasta de Deus. Então, Jesus já chamava a atenção, afasta-te de mim. Porque Jesus, ele prega a caridade, a indulgência, a qual ele fala aqui, caridade, indulgência, comportamentos que são mais pautados em dominar em si o orgulho, o egoísmo, a cupidez, as paixões. Não é por isso que o espírita é reconhecido? O bom espírita é reconhecido pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Então, quando a gente começa a se esforçar, começa a modificar de dentro para fora, isso vai se revelar em nós através dos exemplos e a gente vai ver o que diz essa passagem. Olha, não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O que quer dizer isso? Essa aparência, né? Se ajoelhar, juntar as mãos, fazer as preces mais lindas com as mais belas palavras. Mas como está o sentimento? Como está realmente a intenção lá no nosso íntimo? É isso que Deus vê e leva em consideração. A gente precisa cuidar muito para que nós não sejamos os modernos fariseus que se preocupa mais com a forma, que está sempre lá presente na casa espírita, que veste a sua melhor roupa para ir para a igreja, que fala as melhores palavras, mas na hora das suas atitudes, na convivência com os irmãos, não pratica a caridade, que será ela a responsável pela nossa salvação, nós bem o sabemos. Então, a gente tem que estar muito atento para que os nossos exemplos reflitam a nossa crença. É o que ele fala aqui. E está muito mais vigilante, porque a gente sempre diz que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E nós nos influenciamos o tempo inteiro. A gente aprende com as ações do outro e o outro aprende com as nossas ações. E aqui ele fala muito dessa questão que a gente vai ser responsabilizado por aquilo que estamos exemplificando, porque a gente está contaminando os nossos irmãos com as nossas más ações. E isso tem consequência. E responderemos por isso. Não é, meninas? Muito grave, né? A pessoa conhecer é grave para a gente por não praticar, e mais grave ainda é ensinar errado para o outro, né? Alimentar o item 9 nos fala justamente sobre isso, o item 8, aliás, né? Que quando alimentamos, né, o outro no caminho errado, então se torna mais grave ainda, porque há o conhecimento, temos o conhecimento, e vamos nos comprazer com a maledicência de alguém, com a falta de amor, né, quando alguém começa a falar do outro, a incentivar ao ódio, a discórdia em famílias, porque a gente identifica que o outro está errado, né? Então, são coisas para a gente realmente pensar. Mas nós nos consideramos escolhidos? Vocês se consideram escolhidos? Eu me considero, porque Deus chama a todos. Ele fechar o áudio, gente. Deus chama a todos. Só que a questão da capacitação é cada um que vai se capacitar. Então, quando está falando aqui, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus,
e que ele está chamando a nossa atenção para que a gente não se afaste daquilo que a gente está falando da nossa ação. Que a nossa ação tenha tudo a ver com a nossa palavra, que não é nossa. São os ensinos de Jesus. E quando ele nos chama a atenção para que não usasse o nome dele, dizendo que aquilo que ele está fazendo é em nome, a gente vai lembrar das guerras, das cruzadas, né? Das guerras que foram feitas em nome de Deus, de Jesus. Como? Em momento nenhum, pelo que a gente sabe da história de Jesus, a gente viu algum momento, alguma situação, Jesus impondo alguma arma, tendo atos de violência, de agressividade. Como é que ele vai estar fomentando uma guerra? Como a gente está vendo aí. Como a gente está vendo as destruições. Tudo isso que está acontecendo. E usando o nome de Deus. Mesmo sem aceitar Jesus, mas aceitam o nome de Deus. Então, eu saio da minha responsabilidade e vou ocupar ao Criador. E aí, o que é isso? Nós vamos, só que vamos responder por isso. Não é isso? Cada um de nós responderá. Então, chamado, há quanto tempo nós fomos chamados? Sempre. Qual foi o momento, então? Aí sim, sempre fomos chamados. Agora, qual foi o momento que eu despertei para esse chamado é que é diferente. Qual foi o momento que me aguçou, que me despertou para ouvir o chamado do Cristo? Vim a mim todos vós. Ele começa já a chamar no momento em que nós estávamos mergulhados na dor, no sofrimento. Ele não deu as costas para nós. Ao contrário, ficou de frente, abriu os braços e nos chama para acolher. Mas diz lá, vem. Aí a gente tem que fazer o movimento de ir até ele. Só que aí chega, se joga, nós somos aconchegados, somos aliviados, aí ele diz, agora tem uma coisa. Agora vocês já foram aliviados, mas tem uma coisinha aqui para fazer. Vocês têm que ter o devotamento à lei, ou seja, aos ensinos do meu Pai. E serem resignados diante das suas lutas, das suas provas, sabendo que o Pai ama a todos, mas nem por isso ele vai deixar, diante da sua lei, de nos corrigir. Por quê? Porque ele conta conosco para sermos os co-criadores com ele no futuro. E aí, cada um vai fazendo o seu esforço. Como a Sayonara já falou, pelo esforço que cada um faz, é que nós seremos, então, entendido, compreendido como verdadeiro cristão. Reconhecer que ainda tenho falhas demais. Tenho muitas dificuldades. Mas aí eu estou no esforço. Eu não desisto. Ao contrário. Esse conhecimento, né? Muito interessante. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles, que a mensagem é justamente chamados e escolhidos, né? Então, ela nos fala que a gente deve reconhecer que nós ainda estamos distantes, né, do convívio com os eleitos da glória celeste. Mas nós temos que saber que nós já somos escolhidos, somos chamados, né, como você falou, Nieto, e escolhidos, né, para algo. Escolhido para quê? Aí ela vem citando várias escolhas, né, que Deus fez para todos nós. Nós somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, somos escolhidos para o esquecimento de todas as faltas do próximo, somos escolhidos para o perdão incondicional em todas as circunstâncias. Olha como é que ela vai fundo. Somos escolhidos para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, né?
Somos escolhidos para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos. Somos escolhidos para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem. Somos escolhidos para servir além das nossas próprias obrigações, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva. Somos escolhidos para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros a enriquecer a própria existência. É uma mensagem profunda, né, da Joana de Ângeles, mostrando, né, porque somos escolhidos para essas tarefas, mesmo sabendo que ainda existe dificuldade, imperfeições, mas não vale renegar, né, por essa imperfeição, deixar de realizarmos algo. O convite do chamado é justamente para fazer isso, essa mudança e esse trabalho que ela vem colocando aqui. Mas fala aí, Sayonara. Olha que mensagem, hein? E eu fiquei assim refletindo, entendi que nós somos escolhidos. Quer falar, Niete? Oi, Niete. Não, estou falando diante da palavra que a nossa... Oi, está me ouvindo? Estamos. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou te ouvindo, diante Niete. Da palavra que a nossa irmã Olga diante do que a Olga acabou de falar, a gente lê seu colegiado. Aqueles discípulos, os seus apóstolos estavam preparados no momento? Não. Tudo que Jesus nos trouxe foi para a vida futura. Não era a vida daquele momento, era para o futuro. Ele nos traz o ensino sabendo da nossa condição, sabendo das nossas necessidades. É tanto que, a partir do momento em que ele retorna às paragens celestiais, o que acontece? Quando desperta Pedro, né, que era o mais velho, que tinha, mesmo com toda aquela sua brutalidade e tudo isso, mas tinha um coração, porque ele via o coração de cada um, o sentimento. Era turrão, era ignorante, era assim, mas tinha um sentimento bom. E aí, o que acontece? Ele vai e faz, sabendo que aqueles, quando ele ali não tivesse mais, eles continuariam o seu evangelho. Mas deixa a lição para nós. Hoje são eles, amanhã serão vocês. Somos nós hoje. Começou 12 apóstolos, depois vem os 70 da Galileia, né? Depois 72 da Galileia, depois vem os 12, os 72 e depois os 500 da Galileia. E hoje somos todos nós, que estamos à frente, seja na Igreja Católica, Evangélica, seja no Centro Espírita, falando de Jesus, falando de Deus. E Emmanuel é muito interessante, que ele diz para nós que nós só vamos aprender a ensinar quando que só teremos sucesso em nossas obras se na sua elaboração levarmos em conta os preceitos divinos que nos recordam e agir com prudência, coragem e boa vontade diante do irmão. Ah lá, ele também passou. Quem é Emmanuel? Quem foi Emmanuel? A gente pega a história dele. Quando ele sentiu, realmente, esse mestre divino, o que ele fez? Ele foi para a ação. Perdoou. Ele amou e serviu. E continua nos ajudando. Isso aí, gente. É muito gostoso esse estudo. Muito bom. Muito bom, né? Então, Analisa, Joana, falando nessa mensagem, somos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Lembra a doutora Erma, né, gente?
É isso, essa chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Ela vem complementar a mensagem que você trouxe, né? Porque a gente é chamado para a mensagem de Jesus, para seguir Jesus. Mas para seguir Jesus, a gente tem que carregar a nossa cruz. E é aí que começam os problemas, porque a gente tem que se fazer forte, se responsabilizar pelos seus atos, né? Se apropriar da própria vida. E a gente ainda muito, Jesus falou para Pedro, né? Vós sois mais frágeis do que perversos propriamente. Então, dentro da nossa fragilidade, a gente se entrega aí às nossas fraquezas, a gente perde, né, a força moral para sustentar a nossa cruz e seguir Jesus, exemplificando como ele nos exemplificou. É fazer, né, viver, praticar, né, a nossa crença, que vai fazer com que a gente se entenda aqui como esses escolhidos, porque o escolhido é aquele que se faz escolhido, seguidor verdadeiramente do Cristo. É a diferença, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos se determinam a seguir Jesus, não só no pensamento, no sentimento, mas também na sua prática. É aí que está a grande diferença, e é aí também que a gente vai se ver diante dessa vida material, que é impermanente, que é transitória, enfim, onde a gente não tem segurança nenhuma, que a gente vai se ver com a casa construída na pedra, né? Que ele fala aqui dessa segurança. Me lembra o Salmo 91 da Bíblia, que fica aberto lá na minha casa, que fala da segurança daquele que se refugia em Deus. Quando a gente abraçou verdadeiramente Jesus, quando a gente bota na nossa direção, na nossa mira, na nossa meta, seguir a Deus, cumprir a vontade do Pai e não a minha, não os meus interesses, não pegar a mensagem de Jesus e ficar distorcendo conforme a minha vontade, mas aplicando e buscando seguir a vontade de Deus. A gente vai se superar, vai vencer a nós mesmos e a gente vai conseguir, né, passar dessa fase de só dizer Senhor, Senhor, e a gente vai fazer brilhar a nossa luz e vamos avançar, né? Podem tocar, meninas. Paramos? Passei. Estamos refletindo? Já está na hora da prece? Não, ainda falta outros minutinhos. É interessante, né, Chiveiro? Porque se a gente acha que Deus escolhe... A gente tem que fechar o áudio. Quando uma estiver falando, a outra precisa fechar. Senão dá eco. Porque senão, se a gente vai para esse lado, achando que Deus ou Jesus escolhe, o que teria? Privilégio na lei de Deus. E a gente sabe que não tem privilégio. Existe oportunidade. Nós estamos aproveitando a oportunidade que nós estamos tendo. Olha só quantos estudos nós fazemos. Quantos conhecimentos já adquirimos? Para que esse conhecimento que nós estamos adquirindo? É para nos vangloriar? É para nos orgulhar, nos envaidecer? Ou para a gente aplicar no dia a dia nossas vidas? É a questão do dia a dia mesmo. Não vai ter aquele momento que eu vou ter... Não, é o tempo todo nós estamos provando a nossa fé. Em que ela está baseada? Só quando está tudo bem, tudo tranquilo? Ou quando aquele momento crucial chega na nossa vida? Seja dificuldade no casamento, seja problema com o filho, seja saúde, seja o desemprego, não importa. Mas é no momento em que eu vou me ver o quê? Como espírito imortal. O que eu estou vivendo esse momento tem um quê? Uma coisa não está solta. Tem tudo a ver com minha história, com a minha construção de vida, que é uma só. A vida é do espírito. Mas as existências são tantas quanto forem necessárias. E cada existência, nós ou
nos afundamos ou nós vamos fluindo, não é? E como basta ver essa agora, nossa, a gente já sabe que se afundou muito lá atrás, né? E que agora a gente está tentando emergir, não é isso? E quem é esse nosso Salvador? Jesus. Mas é Ele que vem e te salva assim? Não. Ele mostra o caminho, como nos construirmos esse reino de Deus em nós. Está muito aí, Ele está mostrando o tempo todo. Não vê quem não quer. Sinceramente. Na atual situação em que nós estamos vivendo, porque as igrejas, todos os locais estão falando disso. Cada um dentro do seu conhecimento, da sua compreensão. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aí eu estou lá na tribuna, eu falo, mas quando eu saio, basta alguém me parar um pouco para desabafar, para falar, ou para pedir mesmo. Eu já estou diferente, já não sou mais aquela pessoa que estava ali, toda doce, toda... Não, já sou eu mesma, Niete. Eu não sou, eu estou vivendo ali outro personagem, o meu persona. Então, a gente tem que sair disso. Temos que ser uma pessoa só. O espírito encarnado que está no momento vivendo a sua luta para ser melhor, para se tornar um ser melhor, ser aquela pessoa que está se purificando, mesmo sabendo que é difícil. Aí vamos usar outra palavra que o doutor Herman fala. Ele disse que não é para a gente falar a palavra difícil, mas trabalhoso. O que é o trabalhoso? Eu estou me trabalhando para ser melhor. Não é doutor Bezerra quem diz? Trabalhar trabalhando-se, não é? É interno, é me conhecer. Aí eu vou saber o que é que eu posso ou não fazer. Isso eu ainda não posso, mas isso eu já posso. Então, vou buscar vencer. Não ao outro, mas a mim mesmo. E eu já me despeço aqui, tá? Que a hora está chegando. Tá? Que a prece é alguém, quem vai fazer, né? Então, agradeço primeiramente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, ao nosso querido Tavares, né? Por confiar em nós, por nos dar essa oportunidade. E a vocês duas, Olguinha e Sayonara, que estamos dividindo, compartilhando esses momentos, e a todos esses irmãos que nos acompanham, né? Que estão conosco também construindo, porque, na verdade, estamos todos construindo. Uma boa semana para todos. Quero agradecer a presença de todos. Ainda chegou nossa querida Vanice. Beijo no coração, amiga. Obrigada, queridos irmãos, a todos que estiveram aqui vibrando, refletindo, meditando conosco, né? Um grande beijo, uma ótima semana. E eu passo a palavra para a nossa querida Olga, que ela vai fazer suas considerações e a prece, né, amiga? Ok, então foi muito sempre gratificante, né, o Evangelho, esse momento com todos nós refletindo o Evangelho de Jesus, trazendo aí para o nosso coração e verificando que como estamos no mundo de provas e expiações, não é fácil, né? Não vamos encontrar moleza, é trabalho mesmo. E a cada instante uma dificuldade, uma prova aí, como a Niete falou, né? Está sempre, em qualquer ponto, sendo convidados a escolher o melhor caminho. Então, elevamos, então, meus irmãos, nosso sentimento de gratidão a Deus pela grande oportunidade, Senhor, do Teu Evangelho na noite de hoje, junto com todas as nossas irmãs aqui presentes, irmãos presentes, refletindo essa lição tão importante, tão necessária para entendermos, compreendermos a grande mensagem, trazermos a lei de Deus para dentro do nosso coração, no nosso interior, vivenciá-la na prática, no dia a dia, Senhor. Que Tu nos abençoe, nos fortaleça para que possamos melhorar a cada momento as nossas atitudes, a nossa conduta, que ela seja realmente uma conduta espírita, cristã, vamos dizer assim, favorável a todo o ensinamento de Jesus.
Que as tuas bênçãos envolvam os nossos corações, envolva o nosso querido irmão Tavares com todos aqueles que junto a ele solicitam as bênçãos de Deus e de Jesus, a equipe, a Web Rádio Estação da Luz, que nos favorece o estudo, e a todos nós, Senhor, espíritos de humanidade, que precisamos das tuas bênçãos, do teu amor, para caminharmos com mais fraternidade, com mais amor. Fica conosco, nos ajudando, nos abençoando sempre. E que em teu nome, Jesus, em nome dos bondosos amigos espirituais, em nome de Allan Kardec, que nos orienta sempre, e dos espíritos bondosos e iluminados que conduzem esse trabalho, nós pedimos permissão para darmos por encerrado o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Beijo, meninas. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.